Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Magali, sou coordenadora executiva da Ouvidoria do TRE São Paulo e, em nome do canal da Ouvidoria da Mulher, desejo as boas-vindas aos colegas e às colegas do TRE e nós vamos dar início à palestra sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, seu enfrentamento pelo Poder Judiciário e os impactos na sua saúde física, mental e no trabalho, conforme preconizado na recomendação CNJ número 102 de 2021. Vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho pele branca, estou com os cabelos castanhos presos, olhos castanhos, e visto um blazer preto. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, mulheres passaram a ficar 24 horas em casa, muitas vezes com seus agressores. Verificou-se no período um aumento alarmante dos casos registrados de violência contra a mulher, observando-se o dobro de feminicídios em comparação com 2019, segundo os dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. Seguindo esse panorama assustador e muito revelador, no Acre, por exemplo, observou-se um aumento de 300% nos casos de violência contra a mulher no período de isolamento social. E em São Paulo, nota técnica divulgada pelo Ministério Público do Estado teria revelado alta de 51% de prisões em flagrante relativos a atos de violência contra a mulher. Além disso, houve um crescimento de 30% no número de pedidos de medidas protetivas de urgência. A violência não é exclusiva de um relacionamento afetivo sexual. Entre os agressores, encontramos pais, irmãos, vizinhos, filhos, colegas de trabalho e até mesmo líderes religiosos. É com grande prazer que convidamos para tratar sobre o tema violência doméstica e familiar praticada em face de magistradas e servidores, a doutora Maria Domitila Prado Mansur e a doutora Albertina Duarte Taikuti. Desculpa. Bom, o currículo de ambas é vastíssimo, então peço licença para fazer aqui um breve resumo. Doutora Maria Domitila é a nossa ouvidora substituta do TRE São Paulo, militante na área do enfrentamento contra a violência à mulher, e é juíza de direito, titular 2 da 16ª Vara Criminal da Capital, integrante da Comissão Judiciária Interdisciplinar sobre o Tráfico de Pessoas do Tribunal de Justiça de São Paulo, e integrou o grupo de trabalho para elaboração do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e é integrante do grupo de trabalho para elaboração de estudos e propostas visando ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecido pela Portaria CNJ 259 de 2020. A doutora Albertina Duarte Takiuti, ela é mestre e doutora em ginecologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora das políticas públicas da mulher do Estado de São Paulo, coordenadora do programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, promoveu ações efetivas para melhorar atendimento às vítimas de violência, é escritora de vários livros, coautora de vários outros, e produziu vários artigos em revistas científicas. Participou de várias webconferências sobre violência, Lei Maria da Penha, transfobia, participou da ampliação da rede de atendimento do Disque Proteção à Mulher, e ampliação da divulgação do projeto desenvolvido com a Casa Civil Agressão Não é Amor, e divulgou o aplicativo pelo fim da violência contra a mulher, denominado Bem Querer Mulher, BNQ. Gostaria de dizer que, para os colegas do TRE, este evento será computado para fins de adicional de qualificação,
E é necessária para isso a consignação de presença, preenchendo o formulário que pode ser acessado por meio do QR Code disponível na tela ou acessando o link disponível. Com relação às perguntas, elas poderão ser feitas por meio do QIA e, ao final do evento, elas poderão ser respondidas ou encaminhadas para as doutoras aqui presentes. Muito obrigada. Vamos dar início com a doutora Domitila. Muito obrigada, Magali. Gostaria de cumprimentar todos e todos presentes na sua pessoa, Magali, que é a nossa mão direita, mão esquerda aqui na ouvidoria, importante figura no Tribunal Regional Eleitoral. Sintam-se todas e todos cumprimentados com muito carinho, muito respeito. Passo a minha descrição. Sou uma mulher morena, de cabelos compridos, fiz escova para estar com vocês aqui, a Marquinha. Tenho olhos castanhos, estou vestindo um vestido verde, basicamente é isso. Como a Magali disse, eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e agora juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral. É um prazer estar com todos e todas aqui, especialmente também com a querida doutora Albertina Duarte Takeuchi, médica importantíssima no seu consultório, no Hospital das Clínicas, mas também no nosso ambiente, fazendo toda a diferença. A doutora Albertina já me ouviu várias vezes dizer que os médicos, médicas, juízes e juízas, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, têm muito em comum. Por isso que nós acabamos nos identificando. Eu acho que os médicos e as médicas têm uma preocupação muito grande, específica com a saúde das pessoas, e nós, juízes, juízas, estamos preocupados com a saúde social, com a saúde da nossa sociedade. Por isso que o nosso discurso, muitas vezes, é alinhado e chega a um ponto comum. Eu sempre fico também refletindo por que eu estou presente nesses espaços tão importantes em que se discute a violência contra a mulher, o nosso direito à dignidade como pessoa humana que somos. Parece que chover no molhado, mas os documentos internacionais repetem que a violação aos direitos da mulher implica uma violação aos direitos humanos propriamente ditos. E essa resposta do porquê eu estar presente, tudo começou com um momento em que eu trabalhei na presidência da seção criminal, ao lado do desembargador Eduardo Pereira, e a instalação da Comesp se revelou como um dos principais pontos, marcos no envolvimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no enfrentamento à violência contra a mulher. Se seguiram a instalação das varas, primeiro o anexo central, violência doméstica familiar contra a mulher, depois as varas no interior. Hoje temos uma rede mais ampla e efetiva para combater essa pandemia que já foi bem trazida, a questão contextualizada pela Magali, que é a violência contra a mulher. No momento do Covid, nós tivemos duas pandemias paralelas, a pandemia causada pelo coronavírus e também a violência contra a mulher bem reveladas, na medida em que as mulheres, sozinhas, nas suas residências, próximas dos seus agressores, passaram a ser vítimas de forma mais reiterada de violência em razão do gênero. Isso não acontece somente nas pandemias, isso acontece durante períodos de catástrofes, períodos de guerra, em que as mulheres têm a sua vulnerabilidade, a sua hipossuficiência em razão da violência acentuadas. Ninguém afirma, evidentemente, que a mulher é hipossuficiente e vulnerável, mas em situações de violência, claro que a mulher tem uma fragilidade que desponta, que aparece, e por isso a nossa preocupação, a preocupação de um sistema de proteção global, efetivo, na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher. E o que nós temos feito, o que o Judiciário tem feito para enfrentar a violência contra a mulher? Nós temos feito o nosso melhor,
por meio dessas varas de violência doméstica familiar contra a mulher, as varas cumulativas, as capacitações que são indispensáveis para magistrados, magistradas, servidoras, enfim, todos os que atuam no nosso sistema de justiça. A violência contra a mulher é reconhecida, deve ser entendida, compreendida como um problema público, e nessa linha nós devemos desenvolver políticas públicas para o enfrentamento dessa questão. O que estamos fazendo hoje aqui é um ato que se integra nessa política pública de enfrentamento, nesse grupo de ações complexas voltadas à diminuição dessa violência contra a mulher. As mulheres são vítimas recorrentes de todas as formas de violência no Brasil, e aqui eu já começo com uma indagação. Eu sempre coloco nas palestras essa pergunta: se as mulheres que estão falando, ou se as mulheres que estão ouvindo, e os homens também, as mulheres especificamente, claro, foram vítimas de violência, são vítimas de violência em razão do gênero, e aqui também acrescento, agrego os homens, ou se conhecem alguém muito próximo que já foi ou é vítima de violência. Por isso, a nossa necessidade de compreensão do tema, a necessidade de atenção, porque a violência, também como adiantado pela Magali, ela não é restrita a um grupo de mulheres. Ela ocorre em todas as camadas sociais, independentemente da instrução, independentemente da raça, independentemente da opção sexual, da identidade sexual. É uma questão que está em todos os espaços onde uma mulher pode ser vítima de violência em razão do gênero. E feita essa análise, para concluir, e no dia 8 de março de 2024, no Dia da Mulher último, o jornal Estado de São Paulo trouxe uma manchete que em 2023 o Brasil teve o maior número de feminicídios desde que esse crime foi tipificado no nosso ordenamento jurídico penal. Com 1.473 vítimas, o país registrou uma morte a cada 6 horas no ano passado, de acordo com um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 7 de março de 2024. À vista dessas notícias, é que eu sempre me indago: o que mais o Poder Judiciário pode fazer? O Poder Judiciário está concretizando as políticas públicas, efeitos transformadores? Estamos alcançando os objetivos da jurisdição e aplicando os princípios constitucionais de proteção e defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos? E, nesse contexto, eu não posso deixar de falar do nosso protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e aplicação obrigatória, de acordo com a Resolução 492 do CNJ, que está de acordo com as diretrizes internacionais, tem fundamento não só em tratados e documentos internacionais, mas tem também inspiração em modelos de protocolos latino-americanos. E esse nosso documento, de extrema importância, além de trazer as formas de violência bem especificadas, que foi o tema escolhido para a nossa conversa de hoje, reconhece de forma bastante ampla e forma pontual o direito de que a mulher em situação de violência receba um tratamento diferenciado e não seja revitimizada em solo judicial. O protocolo de julgamento com perspectiva de gênero foi criado por um grupo de trabalho 27, instituído por portaria do CNJ, integrou esse grupo de trabalho representante de todas as justiças: justiça eleitoral, justiça estadual, justiça federal, justiça militar, justiça trabalhista, membros da academia, todos voltados à específica ação de impedir a revitimização da vítima em solo judicial, garantir o amplo acesso da vítima ao sistema de justiça, como estabelecem os tratados internacionais, e especialmente a Convenção de Belém do Pará. Essa construção
que foi e que é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, nada mais é do que uma ação do CNJ desenvolvida a partir da constatação de que as mulheres não tinham totalmente garantidos os seus direitos solo judicial. Uma constatação de que muitas vezes as mulheres se apresentaram de forma desequilibrada quando em juízo. E aqui nós devemos lembrar que não são só as mulheres vítimas de violência que integram o sistema de justiça e chegam ao sistema de justiça. O sistema de justiça é integrado por nós, mulheres, servidoras, magistradas, e também nós temos as mulheres que se apresentam ao sistema de justiça como testemunhas, como partes no processo e também integrantes do sistema carcerário, uma grande preocupação nossa. As mulheres integram em grande número nosso sistema penitenciário, e, infelizmente, é uma situação que, claro, não se questiona o porquê daquelas mulheres estarem ali, mas há necessidade de segmento de diretrizes de proteção dos direitos humanos, e nós vemos que a situação das mulheres no sistema prisional é uma situação bastante delicada, com agravamento de doenças mentais, de doenças físicas, e que é também algo que nos preocupa muito e deve ser enfrentado. O protocolo ele tem um fundamento no ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, que comprometeram ao seu cumprimento, ao seu desenvolvimento, não só o Conselho Nacional de Justiça, mas os tribunais de justiça, os tribunais do país, que vêm aplicando o protocolo e desenvolvendo capacitações para que esse documento seja melhor conhecido e utilizado. As formas de violência contra a mulher não se restringem às 5 formas previstas na Lei Maria da Penha: a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial. A violência contra a mulher pode se mostrar de forma institucional, quando a mulher não recebe um tratamento adequado, quando não tem um acolhimento indispensável ao desenvolvimento dos seus direitos em solo judicial, e também, já que estamos no Tribunal Regional Eleitoral, não é o nosso tema de hoje, mas a importantíssima violência política como alvo de estudo, de prevenção e de enfrentamento. E essa questão da mulher chegar em juízo, como é difícil, tenho certeza que a doutora Albertina vai falar bem melhor do que eu sobre isso. Como é difícil uma mulher que tem sentimentos tão controversos e tão delicados, como é difícil que essa mulher chegue ao sistema de justiça. É um sentimento de frustração pelo rompimento desse relacionamento, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de amor que muitas vezes ainda existe nesse relacionamento, mas, por outro lado, é uma esperança de encerramento dessa violência e o começo de uma nova vida. O meu melhor aprendizado nesse tempo todo atuando na violência contra a mulher, tentando desenvolver projetos, participando de grupos, é não julgar a mulher vítima de violência. Cada mulher tem o seu momento, nós esperamos que essas mulheres consigam encontrar esse momento para relatar a violência a que se vê submetida, e nesse momento que ela tem essa coragem, que ela consegue atingir o sistema de justiça, é indispensável o acolhimento, não só mas um acolhimento capacitado dessa mulher vítima de violência. Estava falando sobre as violências, a violência física, que é aquela muito fácil de ser constatada, porque ela deixa uma marca, ou a mulher pode falar sobre ela de uma forma objetiva. A violência patrimonial, tão difícil de falarmos sobre a violência patrimonial, porque vem sempre aquele estereótipo da mulher interesseira, da mulher que procura o judiciário para obter uma satisfação econômica, para se dar bem, e é uma violência que acaba impactando enormemente a mulher, não só porque causa prejuízos patrimoniais, extrapatrimoniais a elas,
mas porque também acabam por atingir muitas vezes os filhos, pelo não pagamento de pensão alimentícia, pela partilha de bens inadequada, pela falta de oportunidades que essas mulheres, muitas vezes fora do mercado de trabalho, enfrentam quando querem retornar a uma vida laboral útil. Temos também a violência sexual, que é a violência derivada do não consentimento, das práticas sexuais sem a anuência da mulher, e que se apresenta de inúmeras formas. A violência moral, que é a violência praticada por meio da prática dos crimes de injúria, difamação e calúnia. Temos a violência psicológica, essa violência tão difícil de identificar, essa violência oculta, que muitas vezes é praticada aos poucos e que leva a mulher a uma desesperança, a uma falta de autoestima, uma falta de vontade de prosseguir no seu dia a dia. Infelizmente, a violência psicológica e a violência moral, muitas e muitas vezes, se colocam, se postam antes da prática da violência física, uma lesão corporal, tentativa de feminicídio e, infelizmente, o feminicídio. Lembrando que o Brasil é o quinto país do mundo onde se mata mulheres e o primeiro país do mundo em que há violência contra a população LGBTQI a mais. Nesse contexto todo, eu coloco a importância não só do acolhimento da mulher pelo sistema de justiça, mas no julgar, no decidir como com perspectiva de gênero, afastando os estereótipos, afastando os prejulgamentos e abrindo um espaço à ampla justiça. Nós tivemos, na semana passada, o julgamento da DPF 1107, em que se decidiu, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que, procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, determinou-se que a desqualificação da vítima como forma de defesa, como forma de resposta, leva à nulidade. Por que a importância dessa discussão? Porque não raras vezes a defesa apresentada em juízo em episódios de violência contra a mulher diz respeito ao comportamento da vítima, à conduta social da vítima, que nada tem a ver com os fatos, e defesa essa que acolhida pode causar uma segunda violência a essa mulher que consegue chegar ao sistema. As decisões proferidas com perspectiva de gênero tendem a criar um arcabouço jurisprudencial antenado, ancorado na nossa legislação, na nossa doutrina. Lembrando que a nossa legislação, a Lei Maria da Penha, é a terceira lei do mundo melhor no enfrentamento à violência praticada contra a mulher. Mas nós não temos somente a Lei Maria da Penha, nós temos várias outras legislações que formam um arcabouço legislativo extremamente eficaz, mas é necessário que o judiciário esteja sensibilizado para reconhecer e superar a discriminação estrutural e promover a igualdade de gênero. É indispensável que o comportamento de juízes e juízas seja dirigido, seja sensibilizado pelo protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e suas diretrizes. Importantíssimo que, para o acesso à justiça e a redução de riscos, nós tenhamos consciência da importância do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, esse documento que foi inicialmente criado pelo CNMP e CNJ e depois faz parte, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico por legislação específica, um documento direcionado a nós, juízas e juízes, que permite identificar que tipo de violência essa mulher está sofrendo, qual o grau de risco sofrido por essa mulher e, claro, de forma prudente, de forma fundamentada, conceder as medidas protetivas de urgência adequadas. Lembrando que hoje, de acordo com a nova alteração realizada na Lei Maria da Penha, especificamente no artigo 19, para a concessão da Lei Maria da Penha, basta a narrativa
dessa violência, basta a narrativa dessa violência pela mulher, que pode ser uma violência física, moral, psicológica, sexual, patrimonial. E o indeferimento dessa medida protetiva de urgência deve ser balizado, deve ser ancorado na negativa de risco. Então, para o indeferimento da medida protetiva de urgência, pela nova estrutura da Lei Maria da Penha, se é necessário que se afirme que a mulher não está em risco. Essa mulher não é um alvo de violência e ela não precisa efetivamente das medidas protetivas. A medida protetiva de urgência é o coração da Lei Maria da Penha, ao meu ver, pode impedir, sim, atos mais graves, como a tentativa de feminicídio consumado, e, portanto, a necessidade de trabalharmos muito com relação às medidas protetivas de urgência, não só com relação ao deferimento, mas também com relação à sua fiscalização. Acredito que esse seja o principal desafio, a fiscalização das medidas protetivas de urgência para que o descumprimento não ocorra, lembrando que o descumprimento da medida protetiva de urgência, além de permitir a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal, constitui, tipifica o único delito previsto na Lei da Maria da Penha, que é o artigo 24A, respeito justamente ao descumprimento das medidas protetivas. Eu trago essas considerações iniciais, eu queria passar a palavra à doutora Albertina para as considerações dela, e depois nós podemos abrir outros assuntos para o debate. Obrigada. Obrigada, doutora Domitila. Sempre é muito bom ouvir a senhora que fala de um assunto tão denso, né, como esse, de uma forma tão clara, tão objetiva e tão didática, né? Gostaria de ressaltar para que os nossos convidados, nossos colegas, nossas servidoras preencham a lista de presença pelo link que consta aí no nosso chat e coloquem também as perguntas que vocês têm no QIA, logo aqui abaixo, que no final da fala da doutora Albertina a gente vai abrir para as perguntas, tá? Gostaria também de ressaltar que o TRE de São Paulo, preocupado com as questões de violência de gênero, instituiu um protocolo, está instituindo, né, um protocolo de enfrentamento à violência da violência doméstica e familiar contra a mulher, em face de servidoras e magistradas. E isso é um marco também, né, na nossa Ouvidoria da Mulher, no nosso TRE, e divulgamos aqui os canais de atendimento, que serão novamente divulgados ao final, que é o formulário eletrônico, está disponível na página da Ouvidoria da Mulher. Vocês podem também encaminhar e-mail para a Ouvidoria do Tribunal, podem ser atendidas presencialmente aqui na Ouvidoria da Mulher, e também podem ser atendidas presencialmente na Coordenadoria de Atenção à Saúde, a COAS. Se a violência ou assédio, né, mais propriamente dito, tiver sido realizado nas dependências do TRE, vale a pena encaminhar também para a Comissão de Enfrentamento ao Assédio Moral, ao assédio sexual e à discriminação do TRE de São Paulo. Esses canais de atendimento que nós estamos divulgando são canais novos, né? E são canais de acolhimento para servidoras que eventualmente se encontrem nessa situação. São servidoras que vão estar recebendo, acolhendo, conversando
e dando as diretrizes necessárias para que essa servidora se sinta mais tranquila e que consiga pensar melhor e na melhor maneira de resolver a sua situação, que é individual. Cada uma terá uma realidade diferente e a ouvidoria com sigilo próprio e com a ajuda de profissionais da área médica pode prestar esse acolhimento e essa ajuda para as nossas servidoras. O TRE de São Paulo não está alheio a essa situação de violência e nós estamos aqui para divulgar o nosso canal e dizer que nós estamos reconhecendo aqui a dificuldade de cada mulher que passa por essa situação e que estamos aqui para lhe dar as mãos, ouvir seus relatos e ajudar no que for preciso. Doutora Albertina, é um prazer contar com a sua presença aqui conosco, que em meio a tantas atividades, em meio a tantas ações que a senhora promove, ter separado um tempo precioso para a gente. Muito obrigada, viu, doutora Albertina? A palavra está com a senhora. Acho que o seu áudio está desligado, doutora. Continua desligado o seu áudio. Agora sim. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Fico muito feliz. Realmente aprendi na minha vida que a gente só tem tempo quando a gente tem paixão. Então, para as paixões, a gente tem tempo. Para o amor, a causa, a gente tem tempo. E quero dividir aqui, primeiro agradecendo a Magali, em nome de todas as mulheres que estão nos assistindo, eu cumprimento todos vocês, e vou falar do Samuel e do Silvio, Sálvio, que representando os homens que estão aqui. Então, meu agradecimento, uma vez que a violência não é coisa de mulher, é coisa da sociedade, é coisa do compromisso de uma nação com os seus cidadãos. Bem, quero agradecer à doutora querida Maria Domitila Mansur. Sempre eu digo que eu aprendo muito e ficou muito fácil a minha aula, agora a minha exposição, depois de tantas ações que a doutora Maria Domitila enumerou, e principalmente quando ela diz, na questão estatística, uma mulher a cada 6 horas morre no Brasil. Quer dizer, a quinta causa de mortalidade de mulheres, né? A quinta, é o quinto país do mundo que tem mais feminicídios, embora nós tenhamos a terceira melhor lei em termos de consideração. Bem, então, fico muito feliz que a Magali me fala 51% do aumento, né, da violência e 30% de medidas protetivas. Então, fica muito mais fácil para eu falar das coisas que eu mais gosto, que é a questão do dia a dia do atendimento. Bem, vou me descrever. Eu trabalho no Hospital das Clínicas há 50 anos, não me aposentei. Segundo a minha neta, só vou me aposentar quando eu morrer. Então, eu acho que ela interpretou. Eu estou, neste momento, coordenadora do programa do Adolescente do Estado há mais de 30 anos. Não sou mais a coordenadora de políticas públicas para as mulheres, que eu tive muita honra de, por 4 anos, dirigir. Acho que, na minha gestão, o coletivo que se agrupou fez com que houvesse a Casa da Mulher, várias ações, então, várias capacitações. Eu fico muito feliz de poder ter aprendido. E, claro, que desde até o Ibirapuera, né, nós estávamos, né, no Ibirapuera, eu e a Maria Domitila, em tantos lugares, quer dizer, eu agradeço muito. Bem, queria repensar com vocês que a violência, né,
ela provoca lesões físicas e psicológicas. As físicas são, teoricamente, as mais fáceis de identificar. As psicológicas, elas se prolongam por muitos e muitos anos, né? Então, quando é que a gente repensa a questão da violência? Hoje nós sabemos que os abusos sexuais, por exemplo, começam entre 6 e 10 anos, quando a vítima não é capaz de falar. Mas a violência, desde que a mulher nasce, ela é uma questão de gênero muito grande. Quando eu fiz o meu primeiro parto, eu me lembro perfeitamente de uma avó dizendo: coitado do meu filho. Mais uma mulher, é a sexta mulher na vida dele. A minha nora é fraca, por isso nascem mulheres. Quantos anos demorou para que as mulheres, e hoje eu tenho certeza que as mulheres da periferia não sabem ainda que o culpado, o determinante do sexo é o homem. Elas sempre acreditam. Então, que culpa tenho eu de ser mulher? Então, desde o tempo da menstruação, o nome incômodo está naqueles dias. Ela está louca porque está perto da menstruação. Tudo isso são formas discriminadoras que a mulher tem. Ninguém fala para essa menina que esse bioma maravilhoso, que é o ciclo hormonal da mulher, ele é mais poderoso da força do universo e que as mulheres têm flutuações, sim, e que elas podem ter flutuações de humor de acordo com o seu ciclo menstrual. Na verdade, na adolescência, você perde o corpo infantil, ganha o corpo adulto, e é preciso que você construa uma imagem positiva de você. Você perde o mundo de criança, ganha o mundo adulto, e que mundo é esse quando ela tem ameaças de violência? Ela perde a autoestima ou ganha a autoestima, e quando essa menina é vítima de violência, como é que ela fica, principalmente quando ela se sente culpada ou quando ela já vem de uma família com violência? A tendência grupal do adolescente que começa na adolescência é rapidamente interceptada pelo abusador. O violento, o violentador, a primeira coisa que ele fala é: só eu gosto de você. Só você é bonita para mim, ninguém gosta de você. Então a autoimagem vai para baixo. Ninguém te valoriza, só eu te valorizo. E outra coisa, afasta do convívio da família. Isso faz com que muitas mulheres com 8, 9 anos, 10 anos, só contem para mim: doutora, eu tenho um problema para contar. Para mim, para o grupo. Olha, eu sinto o cheiro dele no meu corpo. Isso é muito forte. Ele me abusou aos 9 anos e hoje, sabe, eu sinto o cheiro dele e não posso chegar perto de ninguém. Na verdade, a sexual também, de alguma forma, ela é mais visível, entre aspas. Mas nós temos a psicológica, como disse, a moral, a social, tudo isso que também a doutora Domitila disse. Bem, a violência, ela reduz 25 dias de trabalho como causa da mulher. Quer dizer, então, 25 dias do trabalho perdidos de uma mulher são por questões da violência, ou porque é em casa, ou porque é do companheiro, ou porque é na vida. Filhos e filhas de mães que sofrem violência têm 3 vezes mais chance de adoecer. 63% das filhas, das crianças filhos de mãe que sofrem violência, repetem pelo menos 1 ano na escola. E elas abandonam o estudo também aos 9 anos de idade. Isso mostra claramente que a autoimagem, a autoestima, essa mulher fica vulnerável. Na verdade, eu digo que a violência pode ser cultural ou pode ser hereditária. Não, cultural, hereditária. A avó sofreu violência, a mãe sofre e a neta sofre. Então, isso é muito bárbaro que a gente não consiga ainda romper esse ciclo de violência. Então, enquanto mulher, né, que eu não me descrevi, né, eu estou aqui, eu sou morena, sou portuguesa, mas não aparece aí na tela, vim com 7 anos para o Brasil,
estou usando óculos e estou com cachecol, que eu estou com muito frio. Então, isso, né? Eu estou trabalhando aqui no meu consultório e daqui a pouco, quando terminar essa, eu vou para o Sírio-Libanês dar uma aula, onde eu vou também falar da violência. Acho um avanço, porque hoje, cada vez mais, os médicos estão preocupados com a questão da violência. Me lembro perfeitamente quando se fundou o primeiro serviço de atendimento às vítimas de violência doméstica e sexual no Hospital das Clínicas, que é hoje coordenado pela doutora Ivete Boulos, as pessoas achavam, que coisa é essa? Isso daí não faz parte da ginecologia. Naquele momento, a gente percebia claramente o que era uma universidade ter um serviço. O que foi para mim conviver com o abusador daquelas mulheres dentro da Universidade de São Paulo. Quando um deles, que hoje está em Pernambuco, disse: doutora, eu vou fazer, sabe o que? Gineco. Então, tudo que a senhora briga pelas mulheres, esse era um abusador das estudantes. Lembra quando foi o doping que aconteceu? Então, muitos amigos meus dizendo: ai, mas por que você tem que ter esse quadro de assistência social? Né? Por que você fica preocupada? E claro é que toda a força que eu quero agradecer a vocês da área jurídica, que me deram força para eu continuar no meu caminho. Eu jamais seria a pessoa que continuaria se vocês não tivessem não só me apoiado, mas dividido informações comigo e realmente fazendo com que eu entendesse que eu estava assim no caminho certo. É muito mais fácil operar um câncer do que operar um câncer da violência. E eu que faço as duas coisas, posso dizer para vocês, atender uma mulher com câncer exige que ela seja acompanhada, que ela seja vista e tudo. Atender uma mulher que sofre violência nunca termina. E eu lido com a insegurança, com medo dela, com vergonha. Quer dizer, elas não denunciam porque têm medo e vergonha. Olha o sentimento, a vergonha de serem julgadas e de serem culpadas. Durante anos, eu ouvi as mulheres falarem: estava com aquela roupa, por isso foi abusada. Olha a roupa que ela estava. E aí eu falo para as mulheres mesmo: bom, se um homem está de sunga na sua frente, você não agarra ele. Né? Quer dizer, não é isso que autoriza. Você se veste do jeito que você quiser. Mas isso foi muito difícil, porque, inclusive, as famílias diziam para mim: doutora, ela é muito piriguete, é por isso que ela foi abusada. Muitas mães, muitos padrastos, muitos pais disseram isso para mim. Então, se 2 em cada 3 brasileiros têm presenciado atos de violência no seu bairro, o que foi feito com essas denúncias? Quer dizer, que espaço na cidadania das pessoas, que consciência foi essa? Quer dizer, na verdade, um Rio Grande do Sul, nós estamos falando das tragédias do Rio Grande do Sul, ninguém vai comparar, mas é um Rio Grande do Sul. 1.400 mulheres morrerem, não morrem nas guerras da Ucrânia, não morreu agora, felizmente, no Rio Grande, não morre nas enchentes, não morre nos desabamentos. E a gente assiste passivamente essa situação. 4 por hora, 4 por dia, uma a cada 6 horas, do que pode ser evitado, para mim é um desespero. Eu costumo dizer que todo dia eu lembro: nossa, serão mais de 200 mulheres que vão morrer por mortes evitáveis. Na verdade, são 106 mil mulheres por ano que podem ser livres da morte, seja por câncer de colo de útero, por câncer de mama, por AIDS, por doenças sexualmente transmissíveis e por a violência doméstica, sem contar que aumentou o suicídio, aumentou a depressão, aumentou todas as tristezas dessa mulher. Então, eu queria que a gente ficasse atenta aos sinais da violência. Bom, primeiro, isolamento social. A mulher que está violentada, ela se isola. Até porque
A violência diz: ninguém gosta de você, e também o abusador faz com que, seja de qualquer forma, psicológica, social, com que ela se afaste da família, porque ele tem medo de contar, e ela também. Então, ela vai ter sinais de depressão ou ansiedade. Engorda, aí se sente pior, emagrece muito, se sente pior. E ela vai ter ferimentos físicos inexplicáveis. Então, de repente, ela diz: caiu da escada. Quantas mulheres grávidas eu atendi? Eu me lembro de uma história de uma psicóloga que foi morta pelo abusador, ele batia nela e ela chegava no meu consultório com marcas. E eu falava: nossa, o que foi? Eu caí da escada. Ah, eu escorreguei no banheiro. E aí a preocupação: como que está meu neném? Ela trabalhava na FEBEM, na antiga FEBEM, e aí ela era psicóloga lá. Ela se apaixonou por uma pessoa, essa pessoa foi morar com ela, teve um filho, e depois ele afastou-a de todo mundo. E ele matou-a e se matou. Por quê? Ela pediu para que ele fosse internado. E eu ainda falei: não vá sozinha, não vá sozinha, chame todo mundo. E ele deu um tiro na boca dela. Quer dizer, então, mostrando que a violência ela é democrática, ela acontece em todas as classes sociais, mas a classe social mais vulnerável é que fica mais vulnerável, claro. As ferramentas que as pessoas têm quando elas têm uma classe mais diferenciada, classe que eu digo financeira, uma renda financeira mais diferenciada, embora seja igual a questão da marca da violência, ela tem mais ferramentas, seja de um psicólogo, seja um apoio familiar. As vulneráveis não tem nem como, e elas pensam: ai, como eu vou sustentar meu filho? Como é que eu vou? Ele é o homem da casa, eu vou ter que sair da casa, coisas desse tipo, né? Bom, na violência, na adolescência, a gente vai ver adolescentes medo diante de certas pessoas, descuido com a higiene e alimentação, também nas outras idades, passividade ou submissão. Depois, quais serão os sinais de alerta? A vítima: cansaço, sonolência, agitação noturna, pesadelos, dificuldade de concentração na escola ou no trabalho, poucas relações de amizade, tristeza constante, choros inexplicáveis e pensamentos suicídios. E aí, um caminho para o uso de álcool e drogas. Bem, as marcas no corpo, eu já tive muitas, né? Imagina, marca de cinto, um ferro de passar roupa que foi quente no corpo, né? Marcas de corda, mordidas. E é incrível como o agressor gosta de quebrar os dentes. Eu lembro que eu vi uma vez, foi aí na cidade, no Tribunal de Justiça, que teve um levantamento de mais de 2.000 dentes por ano que são arrancados das mulheres. Por quê? Porque o rosto fica deformado e assim ela fica sem nenhuma autoestima. Bom, roupas rasgadas, mancha de sangue. Agora, para a mulher que já está na vida reprodutiva, queixa de hemorragia, dor a urinar, cólicas intestinais e corrimentos. Veja, nós tivemos recentemente aquele caso daquela menina que morreu. Foi muito incrível que eu falei no Fantástico do fundo de saco de Douglas, né? Que foi uma situação de penetração avançada, não natural. E quando eu peguei no táxi, o cara falou: eu não sabia que as mulheres tinham um saco. Ele chama bolsa escrotal. Não sabia o que era o saco de Douglas, esse espaço. Introdução de objetos estranhos. Já tirei vidro, já tirei escovas, já tirei uma série de coisas da vagina. Bom, maior importante: doenças sexualmente transmissíveis, vômitos, a gravidez precoce ou indesejada. Dizer que nunca foi ou está sendo atacada.
Essa é uma coisa seríssima. Ela nega. Às vezes ela fala que vou e não vai. Bom, na saúde reprodutiva, risco de aborto 2 vezes maior. Parto prematuro, baixa o peso da criança ao nascer. Quantas mulheres eu atendi que não conseguiam engravidar? Aí eu dizia assim, mas não é possível, olha seus exames, o que está acontecendo? Ela dizia, é que eu lembro quando eu fui abusada. E se ela conta para o abusador, ou que apanhava, não é que ela atrai, ela desperta na outra pessoa que tenha vontade de fazer a mesma coisa. Então, é muito comum que uma chamada, que ela tem o dedo podre, que ela escolha um namorado que agride o outro também. Porque é essa forma de amor que ela tem. Ela não conhece outra forma de amor, de parceria. Bom, as doenças pélvicas, nos casos de doenças pélvicas, infertilidade até, porque teve doença sexualmente transmissível, é muito frequente. Mas a gente tem o hipotálamo, tem a hipófise, que reage diante das situações de medo e de agressão. Então, mulheres podem parar de menstruar, podem ter menopausa precoce, podem ter hemorragias, porque esse ciclo menstrual ele está sendo ameaçado diariamente. Bom, eu já disse que as vítimas não reconhecem, não denunciam por medo e por vergonha. Bom, a lei, ela não favorece a quebra de... Ela favorece a quebra de barreiras, mas não garante. Para quebrar barreiras é mais do que lei. É toda uma situação coletiva da sociedade. E o que eu defendo? Eu defendo rodas de conversa. A lei ficou muito fácil para mim, de todas as ações que a Domitila falou, 180, as denúncias, o sinal vermelho, tudo. Acho que as rodas de conversa que começariam na escola, por mim, começariam no berçário, mas a gente não pode falar no berçário. Então, começaria na escola, logo no pré, logo. Você não pode fazer bullying com a sua amiga, nem com o seu amigo, porque você gera tristeza e dor. Quer dizer, e aí, indo cada vez mais sofisticando, né, a questão de gênero e a questão de o dizer não, ninguém me toca, ninguém me bate, e eu tenho todo o direito de falar e de denunciar. Para isso, é preciso um sistema de educação que faça com que a questão de gênero seja matéria obrigatória. E a discriminação e a desigualdade seja uma lei. Não passa de ano quem não souber isso. É a única forma que eu acho que tem que repetir. É quem não souber ficar para recuperação. No SUS, eu acho que o SUS, as salas de espera, tantas salas, a Covid mostrou isso, todo mundo ali parado, todo mundo aguardando a fila, brigando, né? Por que não ter uma lei que remunere a enfermeira, assistente social, a atendente, ou as pessoas que queiram usar a roda de conversa como uma ferramenta? Isso facilita a consulta depois. Ela vai identificar também que outras pessoas sofrem da mesma dor. Sabe o velório? No velório você abraça. É preciso o ritual do velório para que as pessoas entendam essa despedida. A roda de conversa é um ritual anti-velório, quer dizer, para que as pessoas possam viver. E no grupo, ela aprende, ou você dispara uma pergunta, o que você acha da violência? Ela pode falar que ela acha da amiga, de quem foi vítima, mas ela vai ter coragem depois. Não é que eu acho, nós fazemos isso. A Domitila sabe. No Hospital das Clínicas, a gente faz roda de conversa antes do atendimento. Nas 20 casas do adolescente, nós fazemos roda de conversa. E na linha de cuidados que a gente agora apresentou para o SUS, também a gente quer roda de conversa. Roda de conversa é uma ferramenta muito pequena e muito barata para que a gente possa, muito pequena de verba e muito barata,
barata, para que a gente tenha que a emoção não se rompe apenas pela lei, ela se rompe por essa palavra que todo mundo não fala, que é o empoderamento. Bom, então, eu entendo, e terminando, que é fundamental que na bandeira do Brasil, sabe, em vez de ordem e progresso, você ponha autoestima, autoimagem positiva, autocuidado, segurança, direitos e cidadania. Era isso que eu tinha falado. Nossa, doutora Albertina, muito obrigada. Tenho certeza de que todo mundo aqui presente se deliciou aí com a sua fala. É uma realidade que muitos de nós nem imagina, né? Que a senhora vivencia diariamente, com mulheres de todas as idades, como a senhora mesmo disse, todas as classes sociais. Ninguém está imune, né, a esse tipo de violência nas suas mais diferentes caras, vamos assim dizer, né? Temos aqui três perguntas, na verdade. Doutora Domitila, vamos ver aqui. Qual é o número que a mulher violentada deve ligar em caso de emergência? O número é o 190. Nosso número de emergência é o 190. A doutora, não, primeiro, agradecer a doutora Albertina, mandar milhões de beijos para ela. Não posso deixar nunca de dizer, eu até anotei no chat aqui, o privilégio de estar com a doutora Albertina, uma pessoa que tem conhecimento do que fala, está no dia a dia, está no campo, esteve conosco, está conosco na Justiça em inúmeros projetos, exemplo, o projeto Fênix, que ela nos encaminhou e nos mostrou o caminho para a concretização. A doutora Albertina fez menção à campanha Sinal Vermelho, que é uma campanha que é adotada, mas que será mais específica aqui no âmbito do nosso Tribunal Regional Eleitoral e que nós trabalhamos especialmente com o número 190. 180 é um número muito útil, mas ele não deve ser usado em situações de emergência, porque a Polícia Militar está preparada para o recebimento dessas chamadas e é quem está disponível naquele exato momento para ir em socorro se tiver o número mais correto, é o número mais útil em casos de violência em casos de violência que estão acontecendo. O 180 vai prestar esclarecimentos, vai fazer até o direcionamento, mas não terá forças para o encaminhamento de uma ação imediata, de um socorro imediato. Queria fazer algumas considerações sobre o que a doutora Albertina falou, não sei se eu faço antes ou depois. Perfeito. Fique à vontade, doutora. Falamos sobre as medidas protetivas de urgência. Quais são as medidas protetivas de urgência que mais aparecem? A doutora Albertina falou do que aparece no dia a dia dela, no consultório, no pronto atendimento, nas rodas de conversa. Quais são as medidas protetivas de urgência que mais são solicitadas e que estão mais deferidas pelos juízes e juízes? Afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação, proibição de frequentar os mesmos locais. A pessoa agredida, a mulher vítima, ela tem a oportunidade, ela tem a possibilidade de ficar no local e o agressor se retirar. Nós já falamos tanto sobre isso, olhando a doutora Albertina, parece que eu estou vendo um filme, daquelas mulheres, né, doutora Albertina, que são vítimas da violência em casa e que depois o cidadão, o agressor, vai para a frente do trabalho dela e, não satisfeito com a agressão no seio do lar, ele vai armar o barraco, vai criar situações para essa mulher que acaba sendo despedida, ou acaba tendo um rendimento menor no seu ambiente de trabalho, ou ainda ela mesma abandona o trabalho por esses dois sentimentos que a doutora Albertina trouxe, que são a tônica na nossa conversa: o medo e a vergonha. E aqui, como estamos nesse Tribunal Regional Eleitoral, entre magistradas, serventuárias, e temos os nossos
os nossos homens, amigos, e que estão sempre conosco, nos apoiando, nós também temos muito acentuado esse ingrediente da vergonha. Como é difícil para uma juíza, para uma servidora, se afirmar vítima de violência. Ela que vive na casa da justiça, que lida com isso, e ela tem aquela ameaça. Ah, vai contar que você é vítima de violência? O corregedor vai saber, seus colegas de trabalho vão saber, e a vergonha fica latente. Então, essa medida protetiva de urgência, de proibição de aproximação, proibição de contato, elas são extremamente importantes. É que eu queria fazer uma distinção entre os nossos dois protocolos que nós estamos conversando hoje. Um é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é direcionado ao sistema de justiça, aos operadores do direito. E esse protocolo que a Magali mencionou, esse protocolo novo, que é o protocolo integrado, vou falar até o nome certinho dele aqui, que a Magali me deixou a lição pronta aqui, que é o protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança voltada ao enfrentamento da violência doméstica familiar praticada em face de magistradas e servidoras. Nós somos vítimas também de violência e nós também temos à nossa disposição o sistema de justiça. E esse protocolo ele vai trazer a possibilidade de desenvolvimento de ações de prevenção, de enfrentamento, para que nós possamos vencer esse obstáculo da vergonha e que nós consigamos nos afastar dessa situação de violência. Nós sabemos de episódios envolvendo servidoras, de episódios envolvendo juízas. Esse protocolo ele foi criado imediatamente após o feminicídio da juíza Viviane, no Rio de Janeiro. Todos e todas devem se lembrar, na véspera do Natal, foi saqueada pelo ex-marido na frente das 3 filhas. Então, a possibilidade de nós, servidoras e magistradas, termos à nossa disposição esse protocolo, e não só o protocolo, as ações para a implementação do que traz esse importante documento, é de suma importância para que nós não estejamos nesses índices cada vez maiores de violência contra a mulher. É muito difícil, sim, ser vítima de violência. Todos esses aspectos muito bem trazidos pela doutora Albertina, que nos machuca, que machuca a nossa alma, que machuca o nosso físico, e por isso que nós temos que ter essa força para denunciar, e quando denunciamos, encontrarmos um aparelho capacitado, sensível e competente. Como a doutora Albertina disse, de alguns casos, tem alguns casos para mim que também foram muito emblemáticos. Um deles, de uma mulher, vejam só, uma mulher na cadeira dos réus, das réis, né? Autora de um homicídio contra o marido. Quem era a testemunha de defesa? O filho dela, um menino de 10 anos, que se apresentou no fórum de terno e gravata para dizer que o pai tinha caído, foram algumas facadas, mas que ele tinha caído sobre a faca, mas que a mãe dele era inocente, porque a mãe dele era vítima de violência doméstica familiar por muitos anos, e que ele sentiu um alívio de a mãe estar lá e de o pai não. Foi um julgamento extremamente complexo, ela terminou sendo absolvida pelo Conselho de Sentença, mas foi algo que inesquecível na minha vida e que eu vi ali, na justiça, sentada no banco dos réus, uma mulher que começou como uma vítima. Tantos outros episódios, aqui eu lembro do episódio, no caso foi de um menino, a doutora Albertina trouxe a situação em que a paciente traz um relato de violência, nesse caso foi um menino. O depoimento especial também faz parte do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, como ouvir a pessoa vulnerável pela idade, e essa pessoa tem, a criança, adolescente, geralmente, tem a possibilidade de optar por falar com o juiz. E aí é um método diferente, fica sozinho em sala, e nesse caso ele falou para mim, era um menino. Luísa, pode ficar todo mundo aí. Claro que o réu não estava presente, é muito raro um réu estar presente numa situação dessa, porque a possibilidade ele não estava na sala. E ele falou, eu quero contar, mas eu quero escrever tudo o que aconteceu. Eu dei um papel, um bloco, uma caneta, ele ficou lá um tempão, meia hora, escrevendo, tranquilo, com uma aguinha ali. E ao final, depois que ele relatou toda a violência, lhe foi imputada por uma pessoa muito próxima, e por quem ele disse que tinha um sentimento de afeto, de raiva, de amor, de gratidão, não sabia muito identificar o que era, de dependência, porque tinha uma questão financeira, como a doutora Albertina falou, as camadas vulneráveis são mais ainda
expostas à violência. Ele me escreveu assim no final: Juíza, agora faça-me um favor, peça para minha mãe não falar mais sobre isso. E naquele momento eu vi o quanto é importante a nossa sensibilidade, a nossa calma, o nosso tempo, o uso de documentos voltados à proteção dessas pessoas vulneráveis. E o que ele me disse, claro que eu não falei na frente de todo mundo, mas eu tive uma oportunidade de conversar com a mãe e eu pedi a ela que não falasse mais sobre o assunto. Eu tenho certeza que ela me ouviu. Aquelas esperanças que os juízes e os médicos sempre têm de ter feito alguma coisa para melhorar a vida daquelas pessoas. Então, se esses casos, e claro, agora os casos de violência obstétrica, eu não vou falar muito sobre eles, porque eles estão sob julgamento, isso que é algo que nós temos que debater mais. Essas mulheres submetidas a tantos sofrimentos, como a doutora Albertina disse, é que nós não podemos deixar de falar que as mulheres negras são as principais vítimas das mais variadas formas de violência. Violência física, violência obstétrica, violência sexual, violência patrimonial. Eu sempre falo, a doutora Albertina também já ouviu, e nós falamos juntos sobre isso, que as vulnerabilidades elas podem encher um copo. E quanto mais cheio esse copo está pelos marcadores sociais, econômicos, de raça, nós temos uma mulher em maior situação de violência. Então, nós não podemos deixar esse copo transbordar. E o que eu tenho a dizer hoje é que esse protocolo nosso, integrado, ele deve ser utilizado. Essas mulheres que estão e que são vítimas de violência têm de romper esses obstáculos para a não denúncia, e claro, isso tudo vai depender de como nós nos comportamos no sistema de justiça. São algumas considerações que eu gostaria de trazer, a doutora Albertina, a gente conversa muito, a doutora Albertina tem as melhores histórias, hoje minhas filhas já falaram, nossa, mamãe, vai estar com a doutora Albertina querendo saber o que ela vai contar hoje, porque a doutora Albertina é uma pessoa viva dentro dessa nossa dinâmica viva, que eu falo com vivacidade, com força de agir, com força de desenvolver projetos, muito do projeto Fênix, que é um projeto premiado do nosso tribunal, muito se deve à doutora Albertina pelos caminhos que ela nos apresentou. Então, são essas as minhas considerações iniciais, eu vejo que tem perguntas, não vou ficar falando mais tanto, não. Olha, Obrigada. a doutora, a pergunta, e a doutora Domitila me falou, qual é o sentimento? Veja, o primeiro sentimento que chega, assim, eu quero sumir do local, vou deixar aquela casa, vou embora. Às vezes até uma imagem fantasiosa. Tem um paciente que fala, vou parar. Eu vou para lá e vou começar a estudar. Aí eu digo, mas a sua mãe tem dinheiro? Não, não tem. Eu falo, então, e ela pode vir para cá? Também não, porque não temos dinheiro para viagem. Então, e ela queria sumir do local. Quando eu digo que ela tem direito a ficar na casa, e aí eu conto com a equipe multiprofissional para falar, ela fala, não, mas ele vai voltar. Então, muitas situações é dela querer sumir. Depois, ela quer que ele suma, que ele vá embora. Ela quer, primeiro, sumir daquela situação, depois quer que ele vá embora. E aí, o meu medo é que ele vai embora, mas ele volta, porque é o ciclo da violência. Ele se arrepende, muitas vezes ela retira a denúncia e volta e diz que agora vai ser tudo em lua de mel, tudo diferente. Às vezes traz até um presente. Eu me lembro, assim, de muitos presentes que eram geralmente perfumes, de todas as classes sociais. Eu vi, claro, que quando a pessoa é mais sofisticada, ela vai ganhar outros anéis e tudo. Mas, como eu trabalho no Hospital das Clínicas, é um perfume. Uma até disse, olha que cheiroso que ele é. Aí eu digo, nossa, um cheiroso perfume. Eu falei, meu Deus. Então, o ciclo da violência me dá muito medo e o arrependimento dessa mulher. Eu sinto que muitas vezes, na roda de conversa, ou quando ela fala, ela não quer nem denunciar, nem quer sair. Ela quer que ele mude. E por isso que a fantasia do mudar, que ele vai mudar, vai adiando muitas vezes. Já vi casos horríveis, horríveis. Um dos casos, para mim,
muito emblemáticos foi uma menina que foi abusada pelo padrasto e a mãe defendeu o padrasto. Outra foi abusada pelo padrasto e a mãe não quis que abortasse, embora ela tivesse permissão legal. E o neném nasceu e ela frequenta ainda o meu ambulatório. Essa menina se formou em psicologia, a avó vai com a criança na frente e a mãe vai atrás. Ou o contrário, ela vai na frente e a mãe vai atrás. Ela não fala com a filha. E ela diz assim: essa menina é filha da minha mãe. Foi ela, a avó, que me obrigou a ter esse neném. Então, eu acho que se nós, quanto mais se fala, sabe, é falsa essa ideia, quanto mais se fala de violência sexual, mais você está incentivando a sexualidade. Quando você fala mais de violência física, psicológica, patrimonial, você está incentivando. Não, é o cinto de segurança. Tem que ter um cinto de segurança para as mulheres. Quer dizer, toda a mudança que teve desde que as pessoas usam o cinto de segurança. Então, se nós temos hoje, é uma questão de saúde pública. O Brasil é o quinto país que mais se mata feminicídio. As mulheres trans, a questão da população LGBT, que a vida média é até os 35 anos, tem que ser discutida como um problema de saúde pública. Não estamos mais falando de leis, medidas. É uma catástrofe. É um estado de emergência. E com o estado de emergência que nós estamos vivendo, é preciso apoio neste momento. Nós estamos vivendo enchentes psicológicas, enchentes perigosíssimas, e tendo uma descendência para frente. Que mulheres vão ser essas? Que educação essa mulher escrava vai fazer para os seus filhos? Obrigada, doutora Albertina. Nós temos uma pergunta para a senhora aqui, por gentileza. A senhora percebe em sua prática clínica uma mudança do tipo de violência contra a mulher sofrida no decorrer do tempo? Por exemplo, violência física evidente para a violência psicológica que é insidiosa? Eu acho essa pergunta maravilhosa. Eu acho que, como eu tenho praticamente 50 anos de formada, eu me lembro que eu atendia era violência física. Então, tive paciente queimada, paciente que o marido engessou o braço, vivia quebrando os braços, ele mesmo engessava, ele tinha já gesso e tudo, e ela chegava toda hora quebrada. Mas eu acho que agora a violência psicológica você está gorda, você está isso. Tem uma paciente que falou para mim, você cheira mal, o marido falava. E ela falou, doutora, estou com alguma doença? Não era verdade, ela não tinha nenhum cheiro. Ela tinha um cheiro vaginal próprio da vagina. Então, a violência psicológica, sabe, se a mulher trabalha, quanto eu estou vendo a diferença social, muitas mulheres estão ganhando mais do que os homens. Não tem equiparação salarial, que é uma injustiça. Aliás, eu vi a Irlanda, não, a Irlanda foi o primeiro país que teve esse equiparamento agora, salarial. Mas, se acontece de uma mulher ganhar mais, o outro detona essa mulher. Então, falando que ou ela é feia, ou ela não sabe administrar a casa, ou ela não sabe educar os filhos, sabe? O seu filho é um drogado. O meu filho é estudioso. Então, a culpa e a cobrança e a desvalorização são os novos socos de 30 anos atrás. E acompanhando a doutora Albertina, se eu puder falar aqui, a gente esqueceu de um, né, doutora Albertina, que a senhora trouxe agora, né, da culpa. A mulher que se sente tão culpada e que acaba não querendo denunciar, porque ela tem
a culpa por tirar aquela pessoa do convívio, às vezes aquela pessoa que é um respaldo financeiro não só daquela família, como de outras famílias próximas, a culpa de afastar, que é algo, é uma ilusão, né? Afastar o pai dos filhos e age, muitas vezes a gente percebe esse tipo de arrependimento. E a questão da violência psicológica, sempre que me perguntam em que consiste essa violência psicológica? É tão difícil de explicar, já foi mais difícil, mas para mim a violência psicológica, a doutora Albertina, o pessoal que está conosco aqui, é aquela violência que quer rebaixar a mulher, que quer rebaixar. Ou porque é feia, ou porque é gorda, ou porque cheira mal. Teve um episódio que, depois de uma audiência, a mulher me perguntou, doutor, não é nem era uma audiência de violência doméstica, eu falei, eu sei que a senhora trabalha com isso, a senhora acha que esse episódio é de violência? Tem uma pessoa que eu conheço que o marido dela não fala com ela, ele passa o dia inteiro tocando violão. Isso é uma humilhação, não olhar, no olhar, não conversar com a pessoa, ter sempre um sentimento negativo. Tudo isso contribui muito para a mulher ter um sentimento negativo com relação a si própria. E é claro que a pergunta que sempre vem, que hoje não veio ainda, mas deve passar pela cabeça das pessoas, o que aumentou, não é, doutora Albertina? Aumentou a violência contra a mulher ou aumentou a divulgação da violência contra a mulher? Eu acho que os dois. Infelizmente, a violência contra a mulher, nós ainda não, eu me penitencio e me pergunto muito o que ainda falta para nós descobrirmos para evitar que essa violência aumente tanto, não caiu. E também, claro, nós temos os meios de comunicação, nós temos uma legislação forte, nós temos a confiança, sim. Infelizmente, nós aparecemos como motivo para a mulher não se aproximar do judiciário, não é só no Brasil, uma pesquisa da ONU, as mulheres não se aproximam do judiciário pela falta de crédito, por não saber na instituição, por não saber o que vai acontecer, mas é claro que nós tivemos uma aproximação maior, pelo também trabalho em rede, bem demonstrado pela doutora Albertina, mas para mim a violência, ela não para de crescer, a violência contra a mulher, e sim, nós temos mais relatos de violência que nos chegam. Eu tenho, assim, eu acho que, sem dúvida, nós estamos falando mais. E quando a gente fala mais, é natural que apareçam mais denúncias. A gente não tinha registros anteriores, mas eu posso dizer que tem duas situações que, para mim, são muito graves. Na questão sexual, você é fria. Isso foi nos anos 80. Eu ouvia todas as mulheres, acha que eu sou fria? Meu marido disse que eu sou fria. O que a senhora acha? Aí eu perguntava, ele beija, olha nos olhos. Não, ele só deita e nem olha para mim. Aí eu criei uma frase, que foi a frase do século passado, que eu gostei. Não tem mulher fria, tem mulher mal esquentada. Eu lancei isso no Jô Soares. E ele falou assim, e onde estão os acendedores? Ele era provocador. É o ponto G? Eu falei, não, o ponto G está na ponta do cabelo, a ponta do pé, está no ouvido, está na fala, está no bom dia. Esse é o grande acendedor das mulheres. Né? E elas se queixam muito, que ele fala, troquei até na família, ela não dava conta, ele traiu, tal. E a segunda, que agora é a mais nova e sempre foi, o etarismo. A primeira coisa que um homem faz é trocar por uma mais nova, ou por uma muito diferente, né? Uma mais nova. Aí eu costumo dizer, será que ele dá conta? Não dava conta nem de uma, vai dar de duas? E às vezes as mulheres riem, porque muitas mulheres chegam aqui, isso é um nível social mais alto. Ai, doutora, a senhora não sabe. Ele tá com uma novinha, tá com uma muito novinha. E a senhora vê a minha idade, né? Aí eu falo, a senhora tem a marca do... Enquanto que o psicólogo atua, assim, aqui são as marcas de todas as vivências que você teve, de todas as lutas que você venceu. Será que ele reconhece essas lutas? E costumo dizer, amor não paga pedágio, porque muitos, para elogiar uma mulher, aquilo que você falou, colocam para baixo. Ah, não foi nada, grande coisa. Você só tem o trabalho mesmo. Os filhos não gostam de você. Quer dizer, desvalorizar as outras falas
é o mais comum. Quer dizer, você não sabe cozinhar, você não sabe. Eu me lembro uma coisa muito forte, que eu tinha um filho, tenho filho, dois, e ele tinha acho que 6, 7 anos, e falou: mãe, a mãe do fulano sabe fazer bolo. Você não sabe fazer bolo, né, mãe? Não, eu não sei. Mas eu vou ganhar e vou comprar o bolo mais lindo da escola para você. Porque a mãe, com essas mãos, ela sabe ganhar para pagar o bolo mais lindo de você. Quer dizer, ele tinha 6 anos. Eu falei, minha Nossa Senhora, já começa essa vigilância aí. Quantas vezes eu não ouvi essas histórias? Mas você é casada? Nossa, como é que teu marido te aguenta, né? E então, essa ideia de que você precisa ter um homem ou uma companhia amorosa para você ser valorizada, essa é a pior. Ah, claro que ele mudou. Ela ficou velha, ela não dava mais com. Esses são do círculo familiar. Eu atendo famílias inteiras. E uma chegando e dizendo: ah, doutora, tinha que desquitar, né? Ela embuchou, ela engordou. O cara tá barrigudo e feio e acha que é a mulher que ficou gorda, né? Quer dizer, essa questão de gênero, né? O homem é mais velho, ele tem luzes na cabeça, a mulher tem cabelos brancos, não é isso? Uma pergunta que chegou aqui para mim, eu acho que chegou fechada, Magali. Então, se você me permitir, eu vou ler aqui. À Doutora vontade, Maria Luana. Domitila, as redes sociais têm sido campo fértil para a proliferação de violência contra a mulher. Os órgãos públicos, em especial o judiciário, têm conseguido atuar para coibir esses abusos digitais? A pergunta é excelente, eu até ia mencionar que uma das medidas protetivas de urgência que eu concedo muito nos plantões é a proibição de contato com a vítima por meio de redes sociais. Eu sou muito tecnológica, aí se alguém quiser me ajudar se eu errar alguma coisa, mas Instagram, Facebook, essas coisas todas, é uma via para a continuação das violências. Então, claro que é muito raro que uma violência como essa, pelas redes sociais, ela aconteça isoladamente. Algum episódio anterior pode ter acontecido, um relacionamento desfeito, uma recusa ao relacionamento. Nós tivemos, em boa hora, a tipificação do stalking, que é aquela conduta de perseguição reiterada que abala a pessoa de forma física e psicológica. E o stalking aparece muito nos plantões. Então, nos casos do stalking, geralmente eu concedo a medida protetiva de urgência de proibição de contato do agressor com a vítima pelas mídias sociais e também dele fazer qualquer menção a essa pessoa pelas mídias sociais. Qual que é o nosso desafio? E aqui eu vou falar como juíza para vocês. É dificílimo o cumprimento rápido dessa ordem judicial. A de proibição não, porque ela não aconteceu, mas nos casos em que há divulgação de um comentário, divulgação dos nudes, que é uma preocupação, principalmente de quem tem filhas adolescentes, é uma preocupação, parece que isso virou um fantasma. Às vezes minhas filhas dizem, mamãe, você não sabe, conseguiram criar um nude, colocar a cabeça da pessoa num corpinho. Eu lembro que a minha mãe e minha avó sempre falavam, olha, não deixa ninguém tirar foto de vocês, porque podem criar na época, né, revista de mulher pelada, e colocar sua cara e mandar para outro lugar. Hoje, tem esses mecanismos que, para uma vingança, uma maldade, coloca o rosto da pessoa num corpo que nem é dela. E, claro, nos que são realmente imagens transmitidas num relacionamento íntimo, num relacionamento de confiança, e que depois, porque o relacionamento acabou, ou que não há mais aquele interesse em ficar juntos, acaba sendo uma arma, que é a pornografia de vingança. Outro dia eu estava comentando com uma advogada, a doutora Albertina conhece, sabe a Gabi Mansur, doutora Albertina, estava comentando com ela, falei, olha, tem outro tipo, a difamação de vingança, não é pornografia de vingança, é difamação, é o falar mal no ambiente de trabalho, falar mal nas redes sociais. Agora, estamos coibindo de forma adequada esses abusos digitais? Infelizmente, a resposta é não, por conta dessa dificuldade que nós temos no cumprimento imediato das nossas ordens, também porque a gente sabe da velocidade
das mídias, de uma hora para outra, a notícia se espalhou, é o travesseiro de plumas, né, que quando solta é difícil depois recolher. E tem uma questão que foi levantada pela ministra Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, que é a não monetização dessas redes digitais que permitem atos de misoginia. Isso eu achei muito interessante, porque mexer no bolso sempre acaba dando um bom resultado. Então, eu acredito, aqui respondendo a mensagem muito bem colocada da colega, ou do colega, tem o nome aqui, que há necessidade, sim, de um aparelhamento mais robusto de prevenção, uma possibilidade de retirada imediata. Eu mesma já apresentei alguns projetos nos grupos de trabalho, que é o Mídia Ajude, para que os juízes possam, como a gente tem o Bacen Jude, o Renajude, que nós, juízes, possamos diretamente tirar, excluir essas mensagens, essas imagens indevidas, mas isso é muito difícil. O que mais se apresenta possível até agora é um canal para encaminhamento da ordem ao provedor para que ele cumpra a ordem judicial. Então, é algo que ainda nós temos que trabalhar muito, mas eu posso dizer que estamos atentos e atentas e sabemos da gravidade dessa situação. Bem, doutora Domitila, devido ao avançado da hora, eu não posso terminar antes de fazer uma pergunta aqui para a senhora, a pergunta de uma servidora. O que devo fazer se desconfiar que uma colega de trabalho está sofrendo violência doméstica? Denuncie. Claro que não é uma denúncia isolada, não é uma denúncia firmada em fatos isolados, mas a questão de não denunciar é algo que depois pode trazer um sentimento de nada perfeito. Porque se nós temos conhecimento de uma violência, essa violência pode ser feita até de forma anônima pelo 190. E também, não Magali, divulgando nosso serviço. Divulguem pelos nossos canais de forma anônima. Se a pessoa não quiser se identificar, relate a violência, e nós pretendemos aqui no próprio Tribunal Regional Eleitoral, como já é feito nas ouvidorias dos tribunais, encontrar caminhos para essa conduta e levar adiante, inclusive, utilizando os canais que nos estão colocados à disposição pelo Ministério Público. Sabe, nas nossas palestras, nós fazemos muitas palestras juntas, doutora Betina, até precisamos fazer mais, né? Estou com saudade da senhora. E no final, sempre tinha uma pessoa que me encontrava na saída, falava, ou melhor, antes levantava a mão e fazia uma pergunta assim: doutora, sabe, eu tenho uma amiga, conheço uma pessoa que ela é vítima de violência. O que a senhora acha que ela deve fazer? Tem um endereço, um telefone que ela possa utilizar para relatar isso? Porque é uma situação muito, muito complicada. Sim, e eu me esmerava, tentava ao máximo fornecer informações, eu queria ter certeza que ela tinha anotado o endereço, que ela tinha anotado o e-mail da Comesp. E no final, não poucas vezes, aquela mesma pessoa se aproximava de mim e falava assim: doutora, a senhora sabe que aquela pessoa sou eu, não é? Então, aqui eu volto com aquela nossa primeira pergunta: quem de nós, mulheres que estão presentes, não foi vítima de violência, ou foi vítima de violência, ou conhece alguém muito próximo que está nessa situação? E a violência contra a mulher é muito grave. A doutora Albertina falou do arrependimento, daquela vontade, as perguntas. Hoje não fizeram essa pergunta, né, doutora Albertina? Ai, doutora, a senhora acha que ele vai mudar? É uma questão muito complicada, mas nós sabemos que a rota da violência, ela é ascendente, ela não é descendente. Tem aqueles momentos da lua de mel, do presente do perfume, do presente de uma viagem, do presente de um curso que a pessoa quis fazer, mas, infelizmente, a nossa resposta é que são muito poucos os casos de mudança. Eu nem quero ser negativa e falar que eu acho que não tem essa mudança numa pessoa que é agressora e que reiteradamente comete a violência contra a mulher. Então, o que eu quero dizer é que denuncie sim, use o 190, use os nossos canais, o canal da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, a ouvidoria do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Comesp tem um maravilhoso Carta de Mulheres que nós vamos divulgar
por aqui também, que é o relato da violência, inspirado no Carta de Mujeres do Peru, que tem uma legislação muito forte. Eu acho que o enfrentamento à violência doméstica, melhor, contra a mulher, ele vai nos mostrar, o caminho que vai ser mostrado é esse caminho da empatia, esse caminho da eficiência, o caminho da interação multidisciplinar. Claro que ainda nós temos muito a aprender, uma mudança de cultura, isso que a doutora Albertina falou, de ter no currículo essa matéria e que a pessoa seja realmente não aprovada, desaprovada se não passar, é isso que vai ser mais produtivo com o passar do tempo, porque eu acho que nós já avançamos tanto, mas não vemos esses números diminuírem muito. Estão falando aqui sobre nossa campanha Sinal Vermelho. A campanha Sinal Vermelho ela foi desenvolvida de início para que um X batom fosse feito na palma da mão durante a pandemia e apresentado à Polícia Militar. E eu fiquei muito triste, né, porque a situação do Rio Grande do Sul é muito triste, mas feliz por quando eu vi uma mulher que fez um X numa fronha de travesseiro ou um pedaço de pano e colocou para fora da janela para avisar que naquela casa as pessoas estavam precisando de ajuda. Então, é um símbolo, claro que é um símbolo, não precisa ter um batom vermelho. Teve o episódio na Caixa Econômica Federal, no Distrito Federal, que a mulher fez um xizinho no boleto de pagamento e entregou para o atendente e ela foi atendida. Então, é a forma, aqui respondendo a nossa colega que fez a pergunta, nós temos que denunciar. E nós temos de levar esses episódios de violência contra a mulher ao conhecimento de quem possa fazer alguma coisa, porque também nós não podemos ajudar pessoalmente a pessoa que está naquela situação, porque também essa violência pode transbordar e pode não levar a resultado nenhum. Então, buscar o caminho certo. E nesse sentido, doutora... Só queria Desculpa. complementar que, em todos esses anos da minha vida, eu nunca vi alguém mudar sem ajuda. É possível mudar, sim. Sozinho e com promessa, não. Então, se o violentador, o que faz a violência, procurar ajuda psicológica, terapia conjunta, tudo, eu diria que a violência é uma droga. Então, se não tiver um tratamento, vai ser falado, fui e serei um violentador. Agora, para deixar esse caminho, tem que ter ajuda. E a ajuda não pode ser a vítima, tem que ser de fora que possa ter essa ferramenta adequada. Bom, eu preciso ir para o Sírio-Libanês. Então, vou fazer. Obrigada, doutora Albertina. Agora vai ser ótimo, porque eu já ouvi tanta coisa que agora, em vez da minha palestra, eu vou falar os dados que a doutora Domitila disse. Mas eu que não me aposto, eu falo que é seu. Tá bom? Pode falar que é nosso. Obrigada, um beijo, doutora. Albertina. Obrigada. Beijo. Deixa eu só falar uma coisinha que eu queria complementar aqui. É tanto assunto, né? Depois vocês podem mandar sugestões para que a gente pretende continuar, né, com essas conversas. Existe uma medida protetiva de urgência no artigo 22, inciso 7º, que é o encaminhamento do agressor à ressocialização. São debates, são conversas, inclusive vai ter pela Escola Paulista da Magistratura um curso sobre isso. Há uma discussão e uma preocupação muito grande com os agressores e as pessoas que conseguem participar desses cursos de conscientização, de ressocialização, nós percebemos que a reincidência é mínima. Então, sim, como a doutora Albertina falou, há casos e casos, em algumas hipóteses, algumas eu acredito, vou ser muito sincera, que não tem jeito. Mas há situações, sim, em que um correto encaminhamento, uma correta inserção num curso especializado, num equipamento, desenvolvido por um equipamento capaz, competente, é muito útil para essa mudança. Muitas vezes é o que se espera. Só que não adianta aquela ideia, né? Só quero dar um susto nele, porque essa ideia de querer dar um susto nele não dá certo. E nesse sentido, né, doutora Domitila, vamos divulgar novamente esse trabalho que está sendo realizado no TRE de São Paulo, por meio do canal da Ouvidoria da Mulher. É um trabalho que logo mais os servidores terão notícia,
porque haverá a divulgação de um protocolo que está aí no forno, haverá também a divulgação de um comitê para tratar dessas questões que também está no forno e serão, no momento devido, noticiado para as servidoras. Mas a ouvidoria da mulher existe justamente para acolher as servidoras do TRE de São Paulo. E, nesse sentido, nós temos o nosso formulário eletrônico, que está na página da Ouvidoria da Mulher, no site do tribunal. Podem também entrar em contato com a ouvidoria por e-mail, se não quiserem vir pessoalmente. Nós estaremos em contato com você, estaremos recebendo você. Doutora Domitila está conosco. Eventualmente, dependendo da situação, a doutora Domitila, como nossa ouvidora da mulher, pode nos ajudar a encontrar meios de melhorar essa situação, né, doutora? Temos o atendimento presencial, na própria Coordenadoria de Atenção à Saúde, que será nossa parceira nesse trabalho. O sigilo em todos os nossos canais, seja da ouvidoria como da ouvidoria da mulher e na COAS, né, que é a Coordenadoria de Atenção à Saúde, o sigilo é garantido. Então, nós estamos aqui oferecendo às servidoras que dependem de uma resposta técnica, objetiva e, ao mesmo tempo, acolhedora para esses casos de violência que a gente sabe que existe e que talvez por vergonha, por medo, são acobertados pela própria pessoa. Tá? Então, estamos aqui, sintam-se à vontade para nos contatar, e temos a doutora Domitila, que é um ícone nesse assunto, que, graças ao bom Deus, ela é nossa ouvidora substituta e que, providencialmente, está como ouvidora substituta aqui no tribunal para nos ajudar nessa questão que, acima de tudo, é do TRE de São Paulo. Não só as eleições, mas também o bem-estar das nossas servidoras, a qualidade de vida no trabalho, a proteção como um todo, porque não existe uma servidora que consiga trabalhar passando por esses problemas gravíssimos em casa, que afetam não só ela, os filhos, e assim vai, né? Torna-se uma corrente grande de problemas que afetam diretamente a vida funcional. Doutora Domitila, se a senhora permitir, a palavra eu devolvo a palavra à senhora. Da nossa parte, podemos encerrar o evento, né? Que acho que extrapolamos até o seu horário. Agradecer a sua presença e dizer que contamos com a senhora aqui na Ouvidoria da Mulher, nos casos que surgirem. Estou muito feliz por estar aqui. E o que eu queria dizer para as colegas que estão aqui, nas minhas últimas 2 palestras, eu ouvi 2 relatos de vítimas de violência doméstica, uma juíza e uma servidora. Então, essa questão, ela não está fora do nosso... foi muito triste ouvir, até uma delas foi em Tocantins, foi no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, que uma magistrada, foi público, até acho que contou as violências pelas quais ela passou. Eu acabei até mudando o meu ritmo da minha palestra, porque eu não tinha mais nada a acrescentar, porque ela acabou levando as colegas de uma forma extremamente generosa, porque é muito difícil falar sobre a violência que ela foi submetida. Ela acabou revelando a necessidade do pedido de ajuda, da necessidade de um sistema judicial acolhedor que ela teve ali, pelo relato que ela fez, do atendimento que ela recebeu, da capacidade que ela teve de se reinventar, de reconstruir, de voltar ao trabalho, encontrando aquela luz no final do túnel, e como é importante nós termos os protocolos.
protocolos, eles trazem informações. Eu sofri muitas críticas com relação ao questionário do assédio, até depois, se quiserem trazer sugestões, que é pouco objetivo, que acabam não sendo utilizado, mas ele é justamente para que a pessoa se entenda naquela situação ou não. É uma questão de esclarecimento. Então, tudo isso, todo esse nosso caminho é um caminho de aprimoramento, é um caminho de conhecimento, e aqui eu só quero me colocar à disposição. E aqui lembrando uma desembargadora que um dia ela falou assim para mim, do Acre, a desembargadora falou assim para mim, ai, Domi, sabe o que ia ser bom? Se a gente tivesse uma garrafinha que desse para cada uma das mulheres, e elas pudessem colocar naquela garrafinha, se elas estivessem bem longe, claro que ela estava falando ali das mulheres indígenas, e elas pudessem mandar e a gente receberia isso e a gente conseguiria ir até elas. E sabe o que eu lembrei naquela época? Eu não era juiz eleitoral e nem integrava o nosso Tribunal Regional Eleitoral. Eu pensei justamente nas nossas zonas eleitorais. As nossas zonas eleitorais, elas podem sim receber os relatos de violência contra a mulher, nós queremos trabalhar nisso, e eu tenho certeza que nós estamos em todos os pontos, e talvez seja essa resposta para a garrafinha da desembargadora, essa possibilidade de a justiça eleitoral prestar um serviço social, como uma vez uma colega de trabalho, onde eu fui juíza, uma região em que eu fui juíza, bem distante, que ela falou, ai, doutora, eu queria tanto trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, e também aquilo nunca me saiu da cabeça, e quando eu pensei na campanha Sinal Vermelho, eu pensei em algo que pudesse atingir todas as mulheres. Foi na região do Grajaú, se ela estiver, ela não está aqui, porque como se tiver alguém do Grajaú, já deixo todo o meu carinho por aquele tempo de aprendizado. Bom, gente, é isso. Vocês viram que eu falo muito, adoro conversar, também adoro conversar pessoalmente, sei que todos têm seus afazeres, eu também tenho que ir embora para assinar o estágio, mas então eu deixo um super abraço e a minha esperança é de sempre que nós podemos fazer muito. Tem áudio, Magali? Obrigada, doutora Domitila. Um abraço grande para a senhora. Obrigada por estar aqui conosco. É um privilégio para a gente aqui ter a senhora, trabalhar com a senhora. E estamos aqui aguardando eventuais situações que a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, a Justiça Eleitoral também tem esse viés de acolhimento e estaremos aqui esperando eventuais situações como equipe multidisciplinar. Obrigado a todos e a todas. No decorrer desta semana, todos verão cartoons na internet, enfim, toda uma campanha pelas redes sociais do TRE, no site do TRE de São Paulo, a respeito da violência contra a mulher, sobretudo contra as nossas servidoras ou magistradas, e acompanhe pelo segmento de notícias do nosso site, pelo jornal, enfim, terão aí uma série de veículos sendo abertos para entenderem melhor sobre o assunto e conhecerem melhor os caminhos para levar a sua situação própria. Tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada, doutora Domitila, e até a próxima. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, obrigado. Tchau. Tchau, Sábio. Tchau. Tchau, doutora Domitila. Obrigada, parabéns. Obrigado, doutor Magelo. Tchau.